Boa noite. Boa noite para quem está entrando. Deixa eu ver, porque agora que tá começando a aparecer para mim aqui. Jonathan, Thaís, Júnior, a minha tia. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Minha mãe. Que delícia. Boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos dando uns minutinhos aí pro pessoal entrar, ok? Jaque, querida, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre um tema bem bacana. A gente já estava falando sobre ele, né? Na semana passada. Mas hoje a gente vai falar vamos aprofundar, digamos assim. Cada live que a gente faz do tema do mês, a gente vai aprofundando um pouquinho mais, né? E vai aprofundando, vai aprofundando, vai aprofundando. E assim a gente vai conseguindo se perceber de maneiras diferentes, algumas fichas caem, né? Outras, algumas pecinhas aparecem pra gente conseguir ir encaixando o nosso quebra-cabeça, né? Mas faz parte, é assim mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, gente, eu vou dar 2 minutinhos, tá? Pra gente poder começar. Então, se você quiser pegar uma água, pra quem já tá aqui assistindo, pegar papel e caneta, pra poder anotar aí os insights que aparecerem, tá? Fiquem à vontade. Temos aí 2 minutinhos pra iniciarmos aqui, de acordo com do meu planejamento. Nossa, eu tô olhando aqui a pauta e... Nossa, tem um tema muito bom, hein, que eu me identifico demais com ele, que a gente vai conversar hoje. Que é a vulnerabilidade. O quanto faz diferença, né? Esse assunto na nossa vida. Vulnerabilidade. E a gente nem imagina. Bom, deixa eu já ir reunindo meu material aqui. E vamos começar. Muito bem. Bom, gente, para quem já está aqui online comigo, boa noite. A minha tia entrou também. Eu tenho a tia do Rio Grande do Sul, tia de Santa Catarina. Ai, que delícia, tá todo mundo aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Gente, então, assim, ó, hoje o tema da nossa live é por que fugimos das nossas emoções. Se a emoção é uma coisa que nos dá sentido de vida, por que a gente tá fugindo, né? Então, eu quero recapitular com vocês o tema desse mês que a gente vem trabalhando, que é sentido de vida, tá? O tema do mês é sentido de vida. E sentido de vida vem de sentir a vida. E sentir a vida, para você sentir a vida, você precisa sentir. E o sentimento, ele vem das emoções, das nossas sensações corporais, das nossas emoções. Não tem como sentir pensando. Não existe isso, ok? Você tem que sentir através das emoções ou das sensações do corpo,
Então, pra gente recapitular, mês é o sentido de vida, que vem de sentir a vida, e sentir vem das nossas emoções. Por isso que ao longo aí dessa semana a gente ficou falando tanto sobre emoções, tá? As nossas emoções, eu fiz 2 posts na semana passada mostrando como que a gente costuma fugir delas. Que a gente faz muita coisinha no dia a dia para fugir das nossas emoções, de forma inconsciente, né? Não é sempre que a gente se percebe, ai, meu Deus, agora eu estou fugindo das minhas emoções. Não, não é. Mas a gente faz de forma tão automática e tão inconsciente que muitas vezes nem percebemos que a gente está fugindo da gente mesma. Porque quando se foge das emoções, a gente está fugindo de nós mesmos, tá? O Tia entrou, que bom, Andréia, Maria, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas. Então hoje a gente vai entender por que a gente foge delas. Na semana passada eu mostrei como que a gente costuma fugir delas, né? Coisinhas que a gente faz no dia a dia que faz a gente ignorar elas, não querer sentir elas. Mas por que a gente foge tanto disso? Por que a gente foge daquilo que mais nos dá sentido de vida? Daquilo que mais faz assim, a gente sentir a vida, que são as nossas emoções. Por que a gente nos boicota dessa forma? Tá? Então, o tema é justamente esse. Por que fugimos das emoções? É isso que a gente vai conversar. E eu fiz um post ontem, dando uma pequena introdução. Porque, na verdade, essa live era para ter acontecido na segunda-feira. Só que, como eu peguei uma gripe aí da minha mãe, eu não tinha condições nenhuma de falar na segunda. E agora que a minha voz começou a voltar. Então, estamos aí, né? E no post de ontem, eu comecei o post dando a principal resposta. Porém, não completa. Tá? E é isso que eu vou explicar hoje tudo para vocês aqui. Ai, Jaque, que bom que você tá aqui. As duas Jaques, né? Uma de São Paulo e a outra de Foz. Que bom. Prazer em ter vocês aqui. Bom, a primeira coisa, gente, eu criei um mapa mental. Vocês sabem que eu e as minhas pautas, né, de live, que eu adoro escrever. E nessa, eu não fiz texto de pauta. Eu fiz um mapa mental, porque faz muito sentido para mim explicar esse tema que eu vou explicar hoje para vocês através de um mapa mental, tá bom? Carol também tá aqui, que coisa boa. Ó, eu fiz um mapinha, obviamente eu acho que vocês não vão conseguir ver aí, mas o mapa existe e eu vou explicar cada uma dessas etapas para vocês hoje. E depois o meu pessoal aí que me ajuda com as artes, eles estão criando uma artezinha legal aí e a gente vai colocar lá no canal do Telegram, da Organideia, tá bom? Esse mapa mental aqui para quem quiser ter acesso depois. O canal do Telegram é aberto, então vocês já podem entrar lá e já começar a seguir e ver as atualizações ali, que vira e mexe eu coloco umas coisinhas novas. Então assim, por que fugimos das nossas emoções? Porque não conseguimos controlar elas. Ponto. Só isso. Nossa, Pamela, mas como assim? Não conseguimos controlar elas? É óbvio que eu consigo controlar as emoções. Imagina, eu tô com vontade, tô com raiva de alguém, eu não vou dar um murro na cara da pessoa. Eu tô triste e eu consigo chorar, eu consigo segurar o meu choro. Então, eu controlo as minhas emoções. Não, você não está controlando, você está bloqueando elas, né? Eu expliquei isso na live anterior. Você está bloqueando elas. O que significa? Que você não está deixando transparecer para o mundo, mas elas continuam existindo dentro de você. Você simplesmente não deixou elas saírem, mas elas estão aqui dentro ainda existindo. E se a gente não deixa elas saírem de forma consciente, em algum momento elas vão sair de forma inconsciente. Mas elas têm que sair, gente. O corpo precisa fazer limpezas.
tá? Então, ele não pode ficar guardando sujeira, entulho por muito tempo. Ele tem que fazer essa reciclagem, tá? Então, que seja de maneira consciente, né? E não através de doenças, através de crises psicológicas, existenciais, porque é o que começa a acontecer quando a gente vai segurando esse processo das emoções. Tá bom, Pamela, mas a gente foge das emoções porque a gente não consegue controlar elas. Ok, eu entendi. Eu consigo bloquear elas, mas não controlar elas. Perfeito. Tá, mas se eu não consigo controlar elas, eu vou continuar fugindo das emoções. Então eu tenho que achar um jeito de controlar elas? Não. É aí que eu quero construir essa forma de pensamento com vocês e de raciocínio. Por quê? Porque na hora que vocês vestirem outro óculos para enxergar as emoções, vocês vão começar a compreender um pouco melhor para que realmente servem as emoções na nossa vida, tá? Qual a importância disso e como que eu posso fazer para cada vez mais deixá-las saírem, elas se manifestarem. Na live anterior, eu comentei que as pessoas mais autênticas, que mais se sentem realizadas, plenas, tranquilas, aquela pacificação íntima, assim, no coraçãozinho, aquele quentinho, sabe? Normalmente, essas pessoas são as que mais conseguem expressar quem realmente elas são. Ou seja, elas conseguem expressar os pensamentos delas e elas conseguem expressar as emoções delas, né? Quando elas conseguem expressar as emoções delas, elas conseguem ser mais autênticas, elas conseguem ser mais leves, elas conseguem levar a vida de uma forma mais plena, tá? E aquelas que ficam sempre se boicotando emocionalmente, segurando, bloqueando as emoções, elas costumam ser mais rígidas, ser mais assim sérias para algumas coisas, ser mais inflexíveis na forma de pensar, mais teimosa, às vezes, em alguma coisa, ela insiste naquilo demais, não consegue enxergar outros caminhos, né? Acha que aquele caminho normalmente é a melhor solução. Pode existir outras, mas esse é a melhor, é a melhor. Então, a pessoa fica muito fixada em pensamentos de monobloco, que a gente fala. São aqueles pensamentos muito de isso aqui é o certo. E daí a pessoa segue aquilo pro resto da vida, tá? Então, toda vez que você deixa de expressar as suas emoções, você está deixando de expressar um pedaço de quem você é. Quando você deixa de expressar um pedaço de quem você é, você começa a perder a leveza, você começa a ficar mais rígido, mais cansativo, mais teórico, porque a gente fica só no racional daí. A gente não fica mais no emocional. E tudo que é racional demais cansa, tá? Tudo que é racional demais cansa, esgota, é uma pessoa cansativa. Então, a gente foge das nossas emoções porque a gente não consegue controlar elas. E isso faz a gente se sentir vulnerável. Tudo aquilo que a gente não consegue controlar, a gente se sente vulnerável. Tipo, nossa, se eu não tenho controle disso, tudo pode acontecer. Se tudo pode acontecer, começa a já dar aquela ansiedade, começa a dar aquela sensação de que perdi a minha segurança, né? Faz a gente se sentir vulnerável. E, infelizmente, vulnerabilidade na nossa sociedade ainda, porque eu tenho esperança que isso vai mudar e eu tô fazendo força aqui com vocês para que isso aconteça. Mas vulnerabilidade na nossa sociedade ainda é sinônimo de fraqueza. Você se sentir vulnerável é como se você estivesse se sentindo fraco. Se eu não tenho controle de algo, eu estou vulnerável. Se eu estou vulnerável, isso é ser fraco.
O que é a fraqueza, gente? Só para vocês entenderem. É você se sentir incapaz. Mesmo se esforçando muito, a pessoa se sente incapaz de conseguir retomar o controle. E daí ela começa a ver que ela não tem controle de nada. Nem do próprio destino, nem dela mesma, nem de nada. E aquilo começa a dar um desespero na pessoa. E daí o que acontece? As emoções vêm mais forte ainda. Então vamos supor, a pessoa se sentiu triste em alguma situação, tá? Daí ela não quer expressar aquela tristeza. De jeito nenhum, ela não quer expressar isso. Por quê? Porque ela vai se sentir vulnerável. O que as pessoas vão pensar dela? Né? Vão achar que ela é uma fraca. Como assim? Aqui não era nem lugar para ela estar fazendo isso. Né? Ela tinha que se recompor, ela tinha que se conter. Né? E daí ela engole aquela tristeza. Só que toda vez que ela engole, aquela tristeza tá tentando sair. E ela fica tentando segurar. E a tristeza tenta sair. E ela tenta segurar. E ela tenta sair. E daí ela fica brigando com ela mesma. E isso vai gerando ansiedade. Ou seja, outra emoção. Isso vai gerando angústia. Será que eu vou conseguir segurar essa vontade de chorar que tá vindo? Outra emoção. E de repente, quando ela vê, ela mesma, por ter bloqueado uma emoção que apareceu, ela já começou a ativar várias outras emoções dentro dela. E aí ela tem um gasto de energia gigantesco de todo o sistema operacional dela para conseguir bloquear, segurar todas aquelas emoções agora que estão se manifestando. Porque ela acha que se ela colocasse para fora só o choro da tristeza, que era o que veio lá no início, ela ia ser fraca. Aquele lugar ali não era o melhor lugar para ela mostrar aquilo. Imagina, fraqueza. Não tem como. Não tem como. E é aqui que eu quero falar sobre vulnerabilidade com vocês. Eu trouxe um livro, que esse aqui é meu livro que eu digo que eu carrego, eu ponho ele debaixo do braço, ando pra cima, pra baixo, e vou e levo pra todo mundo, indico pra todo mundo, porque esse livro não só mudou a minha vida também, mas como tem mudado muito a vida de muitos clientes meus, tá? Que sofrem com isso. É esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Eu já falei dela pra vocês algumas vezes, mas eu quero ler uns trechos que eu selecionei aqui pra vocês, que tem tudo a ver com o que eu tô... vai ficar de forma didática para poder explicar. Aqui, ó. Quando estamos vulneráveis, é que nasce o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança, a autenticidade. Se a gente deseja ter uma clareza maior dos nossos objetivos de vida, ou até desenvolver uma vida mais espiritual, mais significativa, que tenha mais sentido mesmo, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. Eu tô falando olhando pra vocês porque eu praticamente já decorei esse pedaço, tá? Então, mas eu tô lendo aqui. Mas, gente, vulnerabilidade e fraqueza não são sinônimos, tá? Só que a vulnerabilidade, ela é uma incerteza, ela é um risco, ela é uma exposição emocional, mas nada disso tem a ver com fraqueza. Você estar numa situação incerta, você correr riscos, você se expor emocionalmente, tudo isso é vulnerabilidade, mas nada disso tem a ver com fraqueza. Pelo contrário, olha para as pessoas que conseguem lidar bem com as incertezas da vida, ou seja, não tem segurança nenhuma em nada na vida dela. Olha para as pessoas que correm riscos. Olha para as pessoas que se expõem emocionalmente e dão a cara a tapa. É a primeira que diz eu te amo numa relação.
É a primeira que diz, eu tô me sentindo mal com o que tá acontecendo. É a primeira que diz, eu não concordo com isso, porque isso não faz sentido pra mim. Essas pessoas, elas estão se expondo emocionalmente. Quando eu venho e conto um pedaço da minha história, eu tô me expondo emocionalmente. Então, vulnerabilidade é incerteza, é risco, é exposição emocional. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Pelo contrário, as pessoas que costumam fazer isso, elas não são tidas como corajosas? Pare e pense um pouco. Por que elas são tidas como corajosas? Porque a maioria não faz isso. E aquelas ali estão fazendo, elas estão dando a cara a tapa, elas estão correndo risco, elas estão se expondo emocionalmente. E um pedido de casamento com uma plateia gigantesca que tem gente que faz e corre o risco de levar um não. E às vezes leva o não. É um risco, é uma exposição emocional. Ela está sendo super vulnerável naquele momento. Mas isso tem a ver com fraqueza da pessoa ou com coragem? Aí depende do óculos que você quer vestir, né? Para ver as emoções acontecerem. Olha que interessante. Acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir, ou que pode estar em nossas vidas um dia e partir sem aviso no outro, ou que pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte, isso sim é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador. E sim, nós podemos ser muito magoados. Mas você consegue imaginar a sua vida sem amar e ser amado? É isso, gente. Então, assim, esse é o primeiro mito que eu quero quebrar com vocês nessa live, tá? A gente foge das nossas emoções porque a gente tem um preconceito de que emoção deixa a gente vulnerável e que vulnerabilidade é fraqueza, é se mostrar fraco. Esse é um mito. Toda pessoa que se expõe emocionalmente, ela está sendo corajosa. Ela está sendo corajosa. Numa sociedade em que não tem coragem de dizer o que sente, que só tem mal e mal ainda coragem de dizer o que pensa, e que muitas vezes esses pensamentos é tudo furada, é pegado, emprestado de outras pessoas, porque nem é dela. Numa sociedade em que a mente é mega valorizada, tudo que é racional, tudo que é lógico é super bem quisto, e tudo aquilo que vem das emoções é rechaçado, você realmente se expor emocionalmente numa sociedade dessa é um ato de coragem, gente. Alguns podem dizer que é um ato de loucura. Vai de cada um, né? Vai do óculos que você quer vestir para ver esse processo da vulnerabilidade. Se você acha que correr riscos e se expor emocionalmente é loucura, você deve ser daquelas pessoas realmente que segura e bloqueia as emoções até o último. E talvez você hoje esteja aqui escutando essa live porque você deve de alguma forma ou não tá mais aguentando a pressão interna que existe dentro de você que você não consegue botar para fora, porque existe essa pressão interna, né, da gente com a gente mesmo. Eu digo que parece que a gente não tá se aguentando, né? Ou porque você já sofreu por causa disso, originou doenças físicas e psicológicas por estar armazenando emoções e hoje você está resolvendo olhar para isso. Ela fala uma outra coisa muito importante aqui. Ela fala assim, ó, estamos perdendo a tolerância em relação aos sentimentos e, em consequência, em relação à vulnerabilidade. Que é exatamente o que eu acabei de dizer. É aceito
a gente ficar horas e horas discutindo uma ideia. Agora, quem aguenta ficar horas e horas vivendo uma emoção? Ah, Pamela, se a emoção for boa, é óbvio que eu aguento. Não. Mas e se a emoção for ruim? Você acha que você consegue selecionar? Ah, essa emoção, adoro, pode vir. Essa aqui não. Ah, não, essa aqui não quero. Não tem essa, gente. Na hora que você diz assim pro teu corpo, beleza, abri aqui a válvulazinha da emoção, vai sair o que tem pra sair. Vai sair o que tem pra sair, gente. Não vai sair o que você quer. Por quê? Porque a gente não controla as emoções. E é por isso que a gente foge delas. Tá? Karen, querida, que bom que você tá aqui. Oh, meu Deus, obrigada. Resolvi olhar para isso, para mim, para as minhas emoções. É isso aí. Nossa, Andréia, é assim... E olha, eu vou fazer um parênteses agora aqui nessa live, tá? Eu tava até conversando sobre isso uns dias atrás aí. Esse negócio do Covid, ele não veio à toa, tá? Eu vou falar o que eu penso agora sobre isso. Para mim, ele não veio à toa, porque veja, gente, precisa vir uma doença, um vírus, um negócio que ninguém sabe direito o que é, que ninguém tem controle de nada, mas esse troço precisa vir, aparecer na nossa vida pra dar um tapaço na nossa cara, fazer a gente parar, ficar dentro de casa, tá? E pensar na tua vida. As pessoas que pegam Covid, gente, que já pegaram e tudo, elas não são mais as mesmas. Alguma coisa nelas foi alterada. Alguma coisa nelas, elas sentiram de diferente em termos de existência, de vida, de repensar os valores, de ter que ficar isolada, das coisas que estão acontecendo na vida dela ou deixando de acontecer, que ela gostaria que tivesse acontecendo, mas que é necessário agora ela fazer a parada e pensar no que está acontecendo. Então, assim, pensa, se nós, seres humanos, estamos com dificuldade de aceitar um pedaço de quem a gente é, que são as nossas emoções, deixar elas se manifestarem, a gente precisa que venha uma doença externa, muitas vezes a nós, que faça a gente fazer essa brecar, que faça a gente parar para poder repensar no que eu tô fazendo, no que é importante para mim. Uma doença que faz a gente sentir tudo. O Covid faz a gente sentir tudo. Ele faz a gente sentir cada pedacinho do corpo, porque dói tudo. Ou seja, ele faz você se conectar com o teu corpo. Ele faz você sentir diversas emoções, porque você tem que estar isolado, porque não pode ter afeto físico. E o ser humano é um ser social, a gente precisa de afeto físico. Ele faz você perder o olfato. Ou seja, você começa a dar valor por você conseguir cheirar as coisas. Olha que absurdo. É um negócio que a gente tem disponível o tempo todo pra gente e a gente não dá bola. A gente só vai dar bola na hora que a gente perde o olfato. Então, é um vírus que veio para nos ajudar a nos reconectar com a gente mesma, com as nossas sensações, com as nossas emoções, com aquilo que a gente não abre espaço na nossa rotina para deixar vir, para sentir. A gente só abre espaço na rotina para aquilo que é lógico, para aquilo que vai gerar produtividade, para aquilo que vai gerar resultado, metas. Não é assim? Gente, eu mexo com organização mental e gestão de produtividade. Então, o que as pessoas mais me procuram é exatamente para isso. Quero aumentar a minha produtividade. Minha mente está desorganizada. Preciso organizar a minha mente para produzir mais, para dar conta de tudo. Só que elas não imaginam que quando elas começam o trabalho comigo,
O movimento é o ao contrário. É fazer elas sentirem tudo aquilo que elas não estão querendo enxergar. E na hora que elas começam a enxergar, é que começa a ter sentido mais de vida todo o processo de produtividade dela. O porquê que ela não está sendo produtiva. Não é porque ela não tem a melhor ferramenta. Não é porque a mente dela está desorganizada. É porque ela está focada só em consumir conteúdo, consumir dinheiro, consumir status, consumir sucesso, consumir poder. Mas ela não está olhando para o que faz sentido mesmo para ela. Ela nem para se perguntar. E daí, por isso que eu digo que é santo Covid, sabe? Santo Covid para algumas coisas, porque parece que depois que ele veio, a galera começou a dar uma baixada na bola e repensar algumas coisas que antes ninguém queria parar para sentir. E ele nos obrigou a começar a sentir o nosso corpo, as nossas emoções e o que a gente quer da vida. Na realidade, as pessoas tiveram que pensar na morte, no medo de não ter vivido tudo o que deveriam ou gostariam de ter vivido. Exatamente. Exatamente. Porque a gente estava vivendo como se não houvesse amanhã, né? Como se, tipo, vou aproveitar tudo que der, do jeito que der, e é isso aí, é agora. Mas aproveitar o quê? Como? Do quê? Aproveitar o que normalmente a sociedade dizia que era o que a gente tinha que aproveitar, né? Vamos aproveitar essa promoção aqui, porque depois, né, não vai ter. Ah, vamos aproveitar que vai ter a viagem não sei das quantas. Vamos aproveitar que... Tá, mas você tá aproveitando as pessoas que estão ao teu redor? Você tá aproveitando você, o teu tempo? Você tá aproveitando o teu tempo? De verdade? Ou você tá pegando o teu tempo e enchendo de 1001 coisas para você fazer que muitas vezes aquelas coisas nem são para você? O que você tá aproveitando? Né? Então, o fato de a gente olhar a nossa finitude de cara a cara, assim, ó, a gente cai na real, né? E ver que o buraco é mais embaixo e que a gente tem que puxar o freio de mão e aprender a viver e a não sobreviver. Beleza, gente. Bora lá. Esse aqui eu já falei. Calma lá, que eu estou aqui nos meus... Ah, isso aqui é muito importante, olha só. Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, né? A gente gosta quando uma pessoa se emociona, né? A gente gosta, assim, de ver, pô, toquei aquela pessoa. Ela se emocionou, toquei ela, de alguma forma. A gente gosta de ver quando a outra pessoa, às vezes, nossa, tão sincera no que ela fala, que ela chega a botar pra fora um monte de coisa, às vezes, ali. A gente gosta, porque aquilo soa como verdadeiro quando a gente vê as pessoas se emocionarem. Então, a gente gosta de ver a vulnerabilidade no outro. Mas a gente tem medo de deixar que as pessoas vejam essa vulnerabilidade em nós. Tudo bem o outro mostrar as emoções e ser fraco. Tudo bem. Eu acolho isso. Agora eu não. Agora, por que no outro é bom ver e em você não? Pare para se perguntar, que imagem é essa tanta que você fica tentando passar para os outros sobre você mesma? Qual é o preço que você está pagando para passar essa imagem? Você está pagando um preço. Você está pagando um preço em bloquear um pedaço de quem você é. Um pedaço da tua essência. A gente faz isso, né? De gostar de ver vulnerabilidade no outro, mas não deixar que vejam em nós. Porque a gente teme que a nossa verdade não seja suficiente. Que o que temos para oferecer não seja o bastante. Sem todos aqueles filtros, aqueles papéis, aquela imagem que eu quero passar. Sem a maquiagem, né? Então, assim, eu quero me mostrar para o outro.
Mas eu me mostro até aqui. Eu me mostro se tiver um filtrinho. Eu me mostro se tiver isso, se tiver aquilo. Que nem hoje, por exemplo, tô conversando com vocês, mas eu tô com um filtro aqui do Instagram, porque eu tô saindo uma gripe. Tá, independente disso, posso tirar o filtro, não tem problema nenhum. Até porque quando eu sou convidada em outras lives, né, eu não tenho opção de colocar filtro. Eu pelo menos não sei, então eu vou de cara lavada mesmo. Mas eu vou, entendeu? Eu vou. Agora tem gente que fala, não, cara da cara assim. Não, peraí, eu preciso estar maquiada. Preciso estar maquiada. A pessoa não quer se apresentar de outra forma. E ela não é assim na vida real. Olha, eu tô falando de filtro de Instagram, que eu não tô falando nada demais aqui, tá? Agora pense o quanto a gente não esconde quem realmente a gente é para as outras pessoas. A gente esconde pra gente mesmo. Olha isso. Você quer se mostrar forte o tempo inteiro pra você, de que você dá conta, de que você pode. Não, me passa aí esse trabalho que eu faço. Ah, faço tudo mesmo, já, uma coisa mais, uma coisa menos. Ah, manda aí. É assim. É uma ilusão, a gente se ilude, né? É muito louco isso. Ó, quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável. Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas eu sou repelida pela minha. Eu acho muito interessante, porque tem pessoas que me procuram e que falam assim, ai, Pamela, você é extremamente autêntica, você fala, você dá risada, você não tá nem aí, não sei mais o quê. E eu falo assim, não, eu tô super aí. O que você tá vendo hoje é uma construção de mim ao longo de muitos anos. Porque eu não era assim. Eu era o contrário, gente. Imagina, uma pessoa virginiana, perfeccionista. Ou era para ser perfeito ou não acontecia. Ou a luz era melhor para a câmera aqui, ou eu não gravava vídeo. Ou eu tinha o melhor cenário atrás de mim, ou eu não gravava vídeo. Inclusive agora o meu cenário é um guarda-roupa, né? Percebo. Mas era assim, ou eu estava nas condições ideais, ou eu não fazia. Foram muitos anos de construção e de superação comigo mesma. Para eu ver quem realmente eu era, para eu deixar a minha essência sair. Só que para isso eu tive que deixar as minhas emoções saírem. Porque não tem como a essência vir à tona se você tá só no mental. Isso é lógico. Isso aqui vai dar ibope. Essa é a imagem que eu quero passar para as pessoas. Mas e se eu mostrar essa outra parte aqui de mim? Cara, podem me zoar. E pode fazer meme de mim. Eu acho tão legal quando fazem meme de mim. Eu dei aula em faculdade 3 anos, né? Gente, professor sofre bullying. Depois dizem que professor que faz bullying nos alunos é mentira. A gente sofre bullying. Faziam figurinha minha, faziam meme, tiravam umas fotos enquanto eu tava lá falando que a cara ficava toda torta e jogavam nos grupos. No início eu falava, meu Deus, que absurdo! Como é que fazem isso? Depois eu falei, quer saber? Até que ficou engraçado. Deixa eu pegar, me manda isso aí que eu vou mandar pros meus amigos. E é assim, sabe? Então é muita superação, ó, trabalho com você mesma, você tem que ir conversando com a tua mente o tempo inteiro, para ela ir te dando uma trégua. Todas as vezes que estive vulnerável, me abandonaram. A maior parte dos homens não podem ficar vulneráveis frente aos outros, pois perdem sua função no seu círculo social. Eu tenho que concordar contigo, Jonathan. Infelizmente ainda é assim, tá? A gente tá numa cultura ainda muito machista. E eu falo para homens e mulheres. Tem muita mulher que é muito machista. Por exemplo, se ela vê um cara que é sensível demais, que mostra as emoções, que fica super preocupado com o que ela tá pensando, com o que ela tá sentindo, ela já fala, é gay. Eu já escutei isso de muitas amigas. Eu já falei isso muitas vezes, alguns anos atrás. Para você ver como a sociedade, homens e mulheres, são machistas. Só que isso é um negócio que, assim, ou a gente começa a tomar consciência e aprende a quebrar esses padrões, ou a gente vai ficar eternamente repetindo geração após geração.
Então, tem um documentário muito bom, tá? Ele não tá mais no Netflix. Quando eu assisti, ele tava no Netflix. Ele tá agora só digita no Google, no YouTube, que deve aparecer. É a máscara que você veste. Deve estar em inglês. The Mask of Life, You Live. The Mask You Live. Eu acho que é esse o nome em inglês. A máscara que você vive, né? Olhem, gente, é muito legal. Eu vou até fazer um post bem lembrado. Obrigada por esse tempo. Vou fazer um post falando sobre isso, tá? Que fala exatamente isso. De como que a nossa sociedade é machista em termos do negócio das emoções, tá? E o que a gente perde com isso? E o que acontece com os homens e com as mulheres quando esse padrão ele se repete? É um documentário. Gente, é muito, muito bom. Foi feito nos Estados Unidos, não por ser nos Estados Unidos, mas eles criaram um movimento nos Estados Unidos para quebrar esses padrões. E eles explicam como que eles fazem isso. Gente, é maravilhoso. Assistam, por favor. Thiago, se você ainda estiver aqui assistindo, você que é o cara do documentário, assista. Vale muito a pena, tá? Mas eu faço uma postagem mais pro fim de semana, como uma indicação aí de vídeo para vocês. Bom, gente, então, só para recapitular até aqui. Por que fugimos das nossas emoções? Porque não conseguimos controlar elas. Porque tudo que a gente não consegue controlar faz a gente se sentir vulnerável. Vulnerabilidade em nossa sociedade ainda é sinônimo de fraqueza. Fraqueza é você se sentir incapaz, né, de mesmo se esforçando muito, de não ter o controle sobre o próprio destino, tá? E a nossa mente, ela precisa se sentir no controle. Ela precisa se sentir no controle, a nossa mente. Porque assim, ó, ela tem uma função essencial de sobrevivência. Então, ela precisa fazer com que a gente não corra riscos de vida, ok? Ela tem que garantir a nossa sobrevivência. Então, tudo que ela puder controlar ao nosso redor, ela vai controlar. Ela vai controlar. Por quê? Porque ela precisa olhar para determinada situação e falar, não, aqui tá tudo ok, não tem risco de vida. Agora aqui, não, aqui também tá tudo ok, não tem risco de vida. Então ela fica o tempo inteiro assim, nesse processo de instinto de sobrevivência, tá? Só que assim, eu acabei de falar que as emoções a gente não controla. Se a gente não controla as emoções, o que você acha que acontece na nossa mente quando vem uma emoção? Chutem, enquanto eu tomo um golinho de água aí. Não? Tá, vamos lá. Quando a nossa mente vê que a emoção, qualquer emoção, tá se manifestando, ela fala: meu Deus, tá vindo um negócio aí que eu não tenho controle, não. Não dá. Esse negócio não pode vir. Aqui não. Instinto de sobrevivência. Não. Não, eu tenho que ter controle das coisas, tenho que ter controle, porque senão a gente tá correndo risco. Estamos correndo risco. E daí toda emoção que surge, a mente considera como um risco de vida. Olha só que interessante. Porque ela não tem controle, né? Então, ela vai fazer de tudo para você voltar ao teu controle. Ela vai fazer de tudo para você voltar ao teu controle. E como é que ela faz isso? A única coisa que ela tem controle são os nossos pensamentos. A mente controla os nossos pensamentos. Então, se ela quer que você volte ao controle, porque ela tá vendo que tá vindo uma emoção que ela não controla, ela vai começar a controlar teus pensamentos. E ela vai fazer você racionalizar tudo. Olha agora, presta atenção, é o pulo do gato. Sério, anota. Quem pegou papel e caneta, agora é o pulo do gato. O que ela vai fazer para você não sentir
vai fazer você pensar. Toda vez que a gente pensa, a gente não sente. E toda vez que a gente sente, a gente não pensa. Ai, Pamela, nada a ver. Eu consigo sentir e pensar ao mesmo tempo. Não. Na hora que você tá sentindo realmente a emoção, naqueles segundos, milésimos de segundos, a tua mente não tá pensando. Porque são sistemas diferentes, eles não operam ao mesmo tempo. Então, ao longo do dia, esses dois sistemas, eles ficam se trocando milhares de vezes, milhares de vezes. E é muito rápida essa troca. Então, às vezes, em menos de um segundo, você já sentiu e pensou, sentiu e pensou, sentiu e pensou. Só que olha o que ela faz, olha como ela é esperta. Se eu preciso controlar, né, vou retomar o meu controle aqui, para eu não vir com esse negócio de emoção aí que eu não consigo controlar, eu vou controlar aquilo que eu sei, que são os pensamentos. Vamos racionalizar as coisas. E daí ela começa. Mas por que você está sentindo isso? Daí você mesmo começa a perguntar. Mas por que eu tô sentindo isso? Aí depois. Mas sentir isso vai te levar a algum lugar? Mas será que aqui é o local para você fazer isso? Agora não é hora de você sentir isso. Tá todo mundo te olhando. Você tem que falar alguma coisa. E não sentir. Vocês estão percebendo como é sutil o que a mente faz? Gente, toda vez que você começa a se perguntar sobre o que você está sentindo, você já cortou o sentir. Você já deixou a tua mente tomar conta. Ela entrou no controle. E ali você bloqueou mais uma vez as tuas emoções. As pessoas acham que tudo que a gente sente, a gente tem que saber o porquê que você está sentindo. Gente, você está sentindo. Você não precisa saber porquê. Você só está sentindo. Ponto. Deixa sentir. Ai, mas por que será que eu senti raiva naquele momento? Pronto, daí já era. Daí você vai ficar... A mente adora resolver enigma. Por isso que ela faz perguntas para ela retomar o controle. Toda vez que ela faz perguntas, ela retoma o controle para ela. Retomou o controle para ela, foi pro mental, boicotou o emocional. Olha que legal. Só que não, né? Não é legal, não. Então, gente, quando eu digo por que a gente foge das nossas emoções? Porque a gente não consegue controlar elas, é porque nós ainda damos muito valor para o nosso processo da mente, da razão, da lógica. E do sentir, não. Daí, como a gente não consegue controlar o que a gente sente, a mente retoma o poder dela e fala: não, beleza. Por que você tá sentindo isso? Não sabe? Então, ignora, vamos lá, bola pra frente, vamos fazer o que tem que fazer. Vai te levar a algum lugar se sentir isso agora? Não também? Então, não adianta. Nem vou perder tempo com isso. E a pessoa acha que ela tá sendo produtiva, focada, determinada. E ela tá só se boicotando. Porque a mente acha que tem que ser prático. Tudo tem que ser prático, tudo tem que ter um motivo, tudo tem que ter uma razão. E a vida não é assim. O ser humano é ilógico. Não existe lógica. Gente, olha, eu sou psicóloga. Quanto mais eu tento achar lógica ou padrão em alguma coisa na vida, no comportamento das pessoas, na forma de pensar, quanto mais eu tento achar padrões, mais eu me dou mal. Porque não existe. O ser humano é ilógico. Nós não temos lógica. Nenhuma. A gente acha que a gente tem, mas a gente não tem. E o que o psicólogo faz é muitas vezes ficar elucubrando hipóteses do que pode ser aquilo ali. Mas não significa necessariamente que é aquilo ali.
A única pessoa, a única pessoa que realmente vai saber se é ou não é aquilo ali é quem tá sentindo. E não quem tá interpretando. Captaram? Interpretar vem de razão. Ah, mas então terapia não é bom, Pamela. Não, terapia é bom. Porque tem muitas terapias que ajudam a pessoa a sentir de novo. Olha o que eu tô fazendo aqui com vocês. Tô tentando, implorando com as minhas mãozinhas juntinhas, conscientizá-los de que, por favor, gente, vamos pensar menos e sentir mais. Entende? Então é isso. Bom, quando a mente toma conta, tá? Quando ela toma o controle dela lá, ela você começa a se desmotivar com o tempo. Você começa a ficar meio desmotivado. Como se a vida já não tivesse mais muito sentido, assim, sabe? Tipo, você começa a fazer as coisas meio no automático, meio por obrigação, meio no tenho que, pra cumprir o protocolo, sabe? Por quê? Porque você parou de sentir. Você parou de sentir. Toda vez que a gente para de sentir, a desmotivação vem, porque a motivação tá ligada diretamente com o que você sente. Se você não tá sentindo, você quer estar motivado como? Você quer ter sentido de vida como? Se você não sente. Se a tua mente está te controlando. É triste, né? Mas é a realidade. Bom, gente, pra gente finalizar essa live aqui, tá? Eu já, lembra do meu mapa mental aqui, ó? Eu já passei por todas as caixinhas. Passei por todas as caixinhas. Agora eu tô na última e vou pra essa aqui. Dica. Quem quiser o mapa mental, entra lá no meu Telegram, que amanhã é sexta? Não, amanhã é quinta. Amanhã, até sexta, eu publico o mapa mental pra vocês. Vou fazer um esquema mais bonitinho aqui, daí eu publico lá, tá? Dica, tá? Como é que eu saio disso, Pamela? Né? Não quero mais fugir das minhas emoções. Como é que eu faço? Primeira coisa, vamos fortalecer esse processo de conscientização, da sua conscientização no seu dia a dia. Porque não adianta só eu chegar aqui e fazer todo esse trabalho de conscientização para você, e daí você, desliga aqui, acabou a live, legal, vou viver a vida. A pessoa vive a vida, esquece da metade que eu falei, daí de repente lembra de uma coisa ou outra e fala, né, legal, foi legal que ela falou lá. E fica por isso. Não, você tem que aplicar, aplica, põe em prática. Ação, gente, ação. Porque senão não tem mudança. Não existe uma mudança só aqui. A mudança tem que ser prática, de ação, tá bom? Então, uma dica para vocês irem para prática em relação a parar de fugir das emoções. Conscientize-se. Como que eu vou me conscientizar no dia a dia, Pamela? Anota aí as perguntinhas. Para você escrever essas perguntas e ficar se olhando. Coloca em tudo que é lugar. Coloca na tua agenda, coloca no teu espelho, coloca na vida, tá? Coloca no carro, no computador, não importa. Coloca. Primeira pergunta que você tem que ficar se fazendo. O que você faz quando você se sente vulnerável? Daí, no caso, você vai escrever a pergunta: o que eu faço quando eu me sinto vulnerável? Você tem que estar sempre se perguntando isso. Veio uma emoção, ou você se sentiu um pouco acuado, envergonhado, culpado, com medo. Isso tudo são emoções, gente. Tudo que eu falei agora são emoções, tá? Sentiu alguma emoção desconfortável, você já começa a se sentir vulnerável. Beleza. E daí você tem que lembrar de se perguntar isso. O que eu faço quando eu me sinto vulnerável? Porque daí você vai começar a perceber que às vezes naquele momento você sentiu medo, você retrucou o cara. Já viu aquelas pessoas que quando elas percebem que alguém vai fazer uma crítica para elas já vêm com várias outras justificativas em cima? Porque elas começaram a sentir um medo, alguma coisa, uma angústia, um desconforto emocional e de repente elas já vêm com um monte de coisa em cima. Tá? Então, o que você faz quando você se sente vulnerável?
começa a prestar atenção nos teus comportamentos, do que acontece. Não queira mudar o que acontece. Só observe o que acontece. Porque a maioria das pessoas não chega nem a observar o que elas fazem, como elas se comportam quando elas se sentem vulneráveis. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Observa e vê como que você se comporta quando você se sente vulnerável. E anota. Sabe, tipo, vou fazer o balanço do dia hoje. Aí chega lá à noite e fala assim, nossa, teve uma situação, tão ruim ali no trabalho. O que eu senti? Deixa eu pensar, deixa eu tentar lembrar. O que eu senti? Aí a pessoa tenta lembrar ali, tá? Porque isso aqui, o certo é você sentir na hora, tá? Mas como a gente não tem esse hábito, pelo menos faz isso uma vez ao dia, de noite, antes de dormir. Pelo menos. Faz o balanço e fala, tá, o que eu senti? Tá, e como é que eu agi? Será que eu fiquei com medo? Será que eu fiquei com medo que alguém pensasse alguma coisa em mim? Será que... E daí você tenta recapitular aquela sensação de novo. E você anota como que você se comportou depois que você sentiu aquele negócio desconfortável. O que você fez? Você retrucou? Você levantou e saiu? Você largou tudo, foi no banheiro chorar? Não sei, mas escreva, tá? O que você faz quando você se sente vulnerável. Depois, o que sua mente está tentando te controlar? No que ela está tentando te controlar? Por quê? Porque se, vamos supor, sentir medo. Então eu percebo que toda vez que eu sinto medo, a minha mente já começa assim. Ei, mas larga a mão disso aí. Isso aí não vai levar a nada. E daí começa a vir esses pensamentos, tá? Toda vez que vem pensamentos que te boicotam de sentir algo, é a tua mente tentando te controlar. Então, a perguntinha é, o que sua mente está tentando te controlar? Em qual emoção que está incomodando mais ela? É quando eu sinto medo que incomoda mais ela, que dela se manifesta e quer me controlar. Não, é quando eu tô triste, que eu não quero mostrar tristeza. Daí eu vejo que ela se incomoda mais. E daí ela começa com um monte de pensamento aqui, ficar falando na minha cabeça. Tá? Então a perguntinha é, o que sua mente está tentando te controlar? Qual a emoção? E a última, que emoções fortes que você está sentindo que a sua mente está encarando como um risco de vida? Tá? Então veja, tem pessoas que elas sentirem medo para elas não é tão desconfortável assim. A mente não chega a entrar e controlar a essência, a pessoa. Já para outras, nossa, a hora que sente medo, a mente vem na hora já e já começa a bombardear de pensamento. Para algumas, talvez quando sente raiva, a mente já começa com 1001 justificativas para tentar combater, para tentar competir, para tentar acabar com o outro. E talvez para outras, quando a pessoa sente raiva, ela... Porra, cara, o que você tá falando, eu tô ficando com raiva. Sério. Eu vou ter que dar um tempo aí, vou ter que dar uma saída. E lida bem com aquilo. Então, não são todas as emoções que fazem a nossa mente querer nos controlar. São algumas. Algumas mais, outras menos. Começa a perceber. Como que isso acontece em você? Gente, não tem fórmula mágica, ok? Não tem, não existe fórmula mágica. A saída é para dentro, é você se conhecer, é você olhar para ver como você funciona e ir achando as ferramentas certas para ir se lapidando. Porque não tem como eu dizer assim para você, toda vez que uma pessoa sente medo, a mente cria tais e tais pensamentos, então cuide com esses pensamentos. Não, porque na cabeça de cada pessoa, a mente vai criar pensamentos diferentes. Talvez nem vai ser ativado pelo medo, vai ser ativado pela tristeza, vai ser ativado às vezes pela alegria. Tem gente que tem receio de sentir alegria.
porque já teve traumas lá atrás, que toda vez que sentia alegria, dava uma merda lá na frente, entendeu? Um problema lá na frente. Então, assim, pode ser muita coisa. Por isso que você tem que observar como você funciona. E essas perguntinhas agora que eu falei aqui, elas vão te ajudar a olhar para dentro, a você começar a se perceber mais no dia a dia. E quanto mais você começar a se perceber no dia a dia, menos você vai fugir das suas emoções. Menos você vai fugir. Mais você vai querer estar presente. Porque toda vez que você começar a ficar presente, você vai começar a colher os frutos disso. Vocês vão começar a ver o quanto é bom, o quanto é libertador, o quanto a gente vê que realmente a nossa essência vem à tona. No início dá um desespero danado, porque você não sabe lidar com aquelas emoções que estão vindo. Você nunca deixou sair, né? Como é que vai saber lidar? Milagre? Não, né? A pessoa nasceu PhD, né? É igual uma criança, ela já quer nascer andando. Ela não passou por engatinhar, por cair, por nada disso. Desculpa, gente. Então, você tem que traçar o teu caminho. Vai cair, vai se sentir mal, vai falar, Pamela, você é louca, nunca mais quero entrar em contato com esse negócio de emoção, pelo amor de Deus, não me passa mais nada, vai ficar um tempão sem aparecer no meu Instagram. E tá tudo bem. Faz parte. De repente você vai voltar. E é assim, pessoas vão, pessoas voltam, cada um com o seu momento. Mas passe pelos momentos. Tem gente que não quer passar porque tem medo de sofrer. Para, gente. Sofrimento existe para todo mundo, tá tudo certo. Todo mundo sofre, vai sofrer e aprende a ser feliz. O problema é que a pessoa quer ser feliz sem sofrer, não existe isso, né? Porque o sofrimento, a felicidade só existe porque existe sofrimento. Assim como o líder, só existe o líder porque existe um liderado. Se não existir liderado, não existe um líder. A alegria só existe porque existe a tristeza. Se não existe a tristeza, não tem como saber se você tá alegre ou não. Então você tem que vivenciar tudo. Porque senão você não vai conseguir dar valor nem para um nem para outro. Nem para alegria, nem para tristeza. Os opostos se complementam. E a gente precisa vivenciar as duas coisas. Tá bem, gente? Nossa, eu falei pra caramba, hein? Até deu tosse agora. Eu que tô me recuperando da gripe aqui, mandei ver. Gente, dúvidas? Perguntas? Não? Eu sei que tem um certo delay aqui, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, vou dar spoiler. Quer ver? Tô aqui com o computador aberto. Semana que vem, a gente vai falar como aceitar as nossas emoções e realmente conseguir buscar o sentido de vida, tá? E então, esse vai ser o tema da semana que vem. Eu espero que vocês gostem. Tô preparando as coisas com muito carinho aqui. E o documentário sobre os homens, eu vou publicar. Eu vou deixar como uma indicação para o fim de semana para vocês assistirem, tá? Sobre como lidar com as emoções na nossa sociedade machista, né? E como transformar isso. Então, bora lá. Vai dar tudo certo. Tá bom? Oh, pegou no final. Na próxima você entra. É das 8 às 9, tá? Essa live, ela fica gravada para quem é assinante do Organiflix, tá bom? Se você ainda não é assinante do Organiflix, clica lá no meu link da bio e assina. Então, todas as lives, além das lives, estão infográficos, conteúdos, dicas, vídeos com dicas práticas, rápidas, e em várias sessões. Tem uma sessão só de emoção, tem outra só de organização mental, produtividade, ansiedade, autocobrança, perfeccionismo, propósito de vida, espiritualidade, energia. Meu Deus, sério, tem muita coisa. Tá bom? Então, quem não é assinante do Organiflix, corre lá. Assina, que é bem baratinho. E você consegue ter acesso a tudo na íntegra. Ah, e quem quiser
o... Ai, gente, como que fala? O meu mapa mental que eu fiz aqui, eu vou postar. Tita, você tá aí, meu amor? Olha só, a gente tem que criar uma artezinha. Eu prometi até sexta-feira pra gente colocar lá no canal do Telegram da Organideia pro pessoal, tá bom? Que é o mapa mental que eu criei de tudo que eu falei hoje na nossa live, de uma forma bem resumida e bem didática, tá bom? Daí você entra, não precisa de convite nem nada, só entra lá no Telegram, procura Organideia, busca lá, que você já vai conseguir entrar no canal, tá bom? Mas se você achar mais fácil pegar um link, entra aqui na minha bio, clica lá, vai ter um botão dentro do link da bio, escrito canal do Telegram. Tem canal do YouTube também, mas põe lá o canal do Telegram, daí você entra no Telegram, tá bom? Gente, olha. Beijos, se cuidem, tá bom? Boa semana pra vocês e vou trazer mais conteúdo aí essa semana sobre esse tema também. Beijo, beijo, fiquem bem.